no meu coração. Já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Graça e paz, queridos irmãos. Nessa manhã de domingo temos a oportunidade de estar juntos mais uma vez, para então estudar a palavra de Deus, estar aqui inteirados com o texto de Jó, que estamos dando sequência diante da leitura que fizemos domingo, e estamos dando a sequência dessa revista, a revista nossa, da nossa Convenção Batista Brasileira, a revista em que nós estamos estudando nos capítulos 38, esses capítulos 38, 40, 41 e 42 já vão justamente para o episódio onde a gente tem o desfecho de Jó, dos seus amigos e da voz de Deus que é ouvida tanto por Jó como também pelos seus amigos. E aí a gente tem o desfecho de tudo isso nos ensinando de fato o que a Bíblia quer nos mostrar. Então nessa manhã eu te chamo a atenção para que a gente possa iniciar com oração, fazendo esse momento de oração. Aí você em casa, meu irmão, fica bem à vontade, de joelhos. Vamos nesta manhã clamar a Deus, principalmente por esses momentos em que a gente está vivenciando dias difíceis, como já falamos, e todos já, a grande maioria sabe, tem acompanhado nos noticiários. Então vamos orar ao Senhor, vamos clamar por nossa nação, vamos clamar por aqueles que estão enfermos nos hospitais, aqueles que foram infectados, e muito especial aqui em favor do nosso executivo, pastor Sócrates, que está internado, necessitou de ventilação mecânica. A gente precisa clamar ao Senhor em favor dos pastores, missionários, irmãos, as igrejas que estão espalhadas nesse Brasil, todos que estamos vivendo esses dias de pandemia. Então, vamos orar. Te convido agora a irmos à presença de Deus em oração. Deus bendito e Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta manhã de domingo, porque cremos que o Senhor se faz presente em nossas casas. O Senhor se faz presente neste lugar, o Senhor se faz presente através da Tua palavra, que nos ensina, nos mostra tudo aquilo que o Senhor de fato quer revelar a cada um de nós. Nós te agradecemos por esta manhã e a oportunidade de estudar a Tua palavra, à medida que também glorificamos o Teu bendito nome. Assim, ó Deus, que possamos aprender, de fato, a confiar e esperar no Senhor Jesus. O Senhor é a nossa voz, o Senhor é o nosso guia. De fato, o Senhor é o sumo pastor da sua igreja, de cada um de nós. Então, ser com cada irmão que está aí conectado, com aqueles que ainda, ó Deus, hão de assistir, com aqueles que estão, ó Deus, em vários lugares. Assim, no nome precioso de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Te convido então a gente poder abrir as nossas Bíblias e a gente ir ao texto de Jó, capítulo 38. Nós temos aí então o Senhor convencendo a Jó, falando a Jó da sua ignorância. Nós tínhamos falado, irmãos, sobre o episódio de Jó, de seus amigos, companheiros. Nós tínhamos falado domingo passado e a gente então retoma, de maneira que no capítulo 38 a gente vê então aí a ignorância. E essa palavra é muito forte, né? Mas essa palavra ela fala, é um sinônimo que fala de falta de conhecimento. Então Jó faltava conhecer. Então isso é muito importante quando nós falamos que alguém é ignorante.
Não é que alguém é bruto, mas ignorante. Bruto é uma coisa, ignorância é outra. Então, o que é ignorante é aquele que falta conhecer, não conhece. E a Bíblia nos mostra, através de Jó, que mesmo a religiosidade que eles viviam, havia a falta de conhecimento. Tanto que o desfecho no capítulo 42, a gente tem então lá a explicação de Jó, dizendo que conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os seus próprios olhos já registram de fato o Senhor Jesus Cristo ali, o Deus, se fazendo presente na vida dele. Então, nós temos aí. Eu quero te convidar a essa leitura, que diz o seguinte: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com as palavras sem conhecimento? Esse é o texto áureo daquilo que ele oferece para a gente, né? Deus questionando. E no capítulo 38, 39 e 40, a gente tem realmente Deus explicando corretamente a Jó quem de fato ele é. Ele faz através de perguntas, várias perguntas. E essas perguntas, elas são relacionadas a toda a criação, desde a criação do próprio homem, assim como a criação de todos os seres viventes sobre a face da terra. E aí é interessante observarmos, o autor da nossa revista, ele nos convida a ver que no capítulo 38, nós temos então a oportunidade de ver esse diálogo muito intenso. À medida também que no capítulo 3, verso 37, o texto de Jó nos convida a ver o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. O texto nos refere ao Deus Yahvé, que é aquele que de fato parte do princípio do Senhor, aquele que está presente no meio da sua igreja. Então, o Deus da aliança, o Deus da presença visível no meio do seu povo, não é? Então, no capítulo 3, verso 37, a gente tem então esse prenúncio do livro de Jó, assim como também a gente vê os três companheiros de Jó também equivocados. E aí eu te convido a ver isto. Eles estão equivocados com relação a tudo isso. No capítulo 38, verso 39, você pode acompanhar aí a sua Bíblia. Eu quero dizer também, irmãos, que você pode fazer perguntas. Nós hoje estamos com alguns recursos mais e a gente pode então ouvir perguntas dos irmãos. E aí a gente, pelo Facebook, você pode fazer. E aí a gente pode, então, interagir aqui, tá bem? Isso tudo para favorecer a igreja, uma forma de a gente enriquecer conhecimentos, né? Tanto de um lado como de outro. Eu quero que você perceba aí no capítulo 38, verso 39, a gente tem então a seguinte pergunta do Senhor a Jó: caçarás porventura a presa para o leão, ou saciarás a fome dos leãozinhos? Ele perguntando a Jó no capítulo 38, verso 39. Nesse capítulo nós temos então uma série de perguntas que Deus está fazendo. Deus está fazendo a Jó sobre aonde de fato ele estava quando ele criou a luz, aonde é que está a escuridão, aonde é que está a ordem da natureza. E aí a gente percebe a grandeza da criação. Ele está dizendo aonde tu estavas, no verso 25, quem abriu regos para os aguaceiros, aonde tu estavas quando o caminho
para os relâmpagos e os trovões se deram aonde ele estava. Ou seja, quem é você para me dizer as coisas? Deus está, na verdade, chamando Jó a atenção. Quando nós falamos sobre isso, nós também podemos usar estas perguntas para nós mesmos. Nós podemos usar essas perguntas para refletir o lado humano, carnal, que todos nós temos. E aí, Jó, sem compreender as questões, não é, que estavam envolvendo a sua vida, Jó então precisa ouvir isto de Deus. E quando Jó ouve isto de Deus, então ele percebe que não tem saída. Por quê? Porque ele não tem resposta. Sabe, quando alguém te faz uma pergunta que você não tem resposta, principalmente quando a gente está falando do sobrenatural, principalmente quando a gente está falando de alguém que é maior e mais poderoso do que todos nós, alguém que de fato é misterioso, e a palavra já nos confirma que ele é mistério, ele se envolve em mistério, ele de fato tem e detém todo o conhecimento de tudo que foi criado, dos céus, da terra, do mar. Então tudo que foi criado, ele detém o conhecimento. Então ele faz uma série de perguntas no capítulo 38 para mostrar a Jó que Jó não fez nada e Jó não conhece nada. Nesse tocante, eu quero lhe chamar bem a atenção. Nós não conhecemos nada. Somos pequenos. Somos humanos imperfeitos. Não conhecemos nada. E quando ele fala que nós não conhecemos nada, só conhecemos aquilo que nos é revelado, através da própria bondade e misericórdia do Senhor. Ele se revela e nos mostra e nos dá as respostas necessárias para o nosso viver, inclusive para as circunstâncias que estão ao nosso redor. Eu quero lhe chamar a atenção quanto a esse episódio de Jó, no que diz respeito ao que está acontecendo agora, essa pandemia. A gente tem visto vários vídeos, muitos vídeos, muita gente falando de tudo, de coisa daqui, dali, mas a gente deve ter cuidado, deve ter muito cuidado, porque eu particularmente creio que Deus está ensinando ao mundo inteiro, inclusive à sua igreja. Porque a gente não pode esquecer que Deus está disciplinando, organizando a visão, a fé, a convicção, a visão do próprio Jó. E Jó é homem justo. Ele não está fazendo isso com outra pessoa. Ele não está fazendo isso com pessoas distantes. Ele está fazendo isso com Jó, homem justo. Homem no qual Deus se agradava. E aí eu quero lhe chamar a atenção. Porque as circunstâncias que estavam na vida de Jó mostrava justamente que ele, por ser justo e obediente a Deus, tudo estaria indo muito bem na vida dele. Então, preste bem atenção que as coisas estão acontecendo na vida de Jó, assim como nos dias de hoje. Acontece nas nossas vidas, acontece na vida da igreja, acontece na vida de uma nação inteira, porque Deus ensina a todos de igual modo. A chuva, quando cai, cai para todos. Cai no telhado daquele que está desobediente e cai no telhado daquele que está obediente. Por quê? Porque Deus abençoa a todos, de maneira que Deus também disciplina a todos. Agora, é importante dizermos também que Deus cuida dos fiéis. Jó está passando dificuldade. Deus está mostrando as dificuldades que Jó está passando. Mas o cuidado de Deus é presente. A presença de Deus é importante
importante ou importantíssima nesse momento. E aí eu te convido a observar esses detalhes, porque nesses últimos tempos a gente tem visto, sabe, vídeos de tudo que é sorte. E aí, vídeos que acusam, vídeos que isso, vídeos que aquilo, vídeo dizendo que já é o final dos tempos, vídeo que já está dizendo que a nação inteira está perecendo. Está sim, as nações estão perecendo, o mundo está diante de uma situação de calamidade. Mas a gente tem que entender que estas coisas são prenúncio da volta de Cristo, prenúncio nos quais o Senhor mostra o cumprimento da sua palavra. Então, não é o fim. À medida também que Ele está disciplinando a muitos, não só aqueles que estão lá fora da igreja, zombando de Deus, como está também disciplinando muitos da igreja. Muitos daqueles que vão com a Bíblia na mão para a igreja, mas não estão obedecendo aquilo que estão ouvindo, aquilo que estão vendo com seus próprios olhos, o que Deus está fazendo ou falando. Então a gente precisa ter essa ponderação. Devemos ser ponderados para que a gente possa então perceber que Deus, Ele nos ajuda, né? E nos ensina a termos sabedoria. Um dos pontos primordiais do texto de Jó é nos mostrar sabedoria. Perceba que os amigos de Jó os questionam sobre a situação que Jó se encontra. Ele está buscando resposta, ou eles estão buscando resposta para dar alguma resposta direta à situação de Jó. Mas não é isso que Deus está querendo mostrar. Deus está querendo mostrar que a sua vontade é soberana. Deus está querendo mostrar que Deus é maior do que todas as coisas, que Deus nos ensina diante dos momentos difíceis, das turbulências. Então, Jó ouve a voz do Senhor e se convence da grandiosidade divina quando a gente já vê no capítulo 39, Deus então questionando Jó. Eu gostaria aqui que você pudesse interagir. Faz aí alguma pergunta se você tiver com dúvida. Eu gostaria de soltar mais um louvor. Escuta esse hino aí, irmão, para que a gente possa interagir com louvores e adoração ao Senhor. Escuta esse hino aí, irmão, para que a gente possa interagir com louvores e adoração.
texto de Jó continua no meio de um redemoinho, perguntando a ele: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Jó 38, verso 2. Assim como Jó foi tomado de surpresa no início da sua fala, assim também nós somos tomados de surpresa com uma série de perguntas que nos deixam completamente equivocados com relação a nós mesmos. Nós não temos nenhum conhecimento, nós não temos conhecimento daquilo que de fato foi criado e daquilo que Deus fez de toda a sua criação. Então ele pergunta a Jó: foi o que você fez, né? O que você fez para que você possa aí estar se lamentando, julgando que a sua situação de fato foi injusta ou foi incorreta? Deus está aí questionando a Jó, dizendo: será que você tem a capacidade de colocar comida na boca de todos os animais da terra, no qual eu mesmo criei? Ele está dizendo que somos incapazes de colocar, porque não temos força para isso, somos pequenos, reduzidos. Então, o texto de Jó nos convida a verificar. Assim como também observamos que ele é a maior força existente sobre todas as coisas. Ele é a maior força, ou seja, a manifestação do poderio do Senhor, a manifestação da grandeza de Deus. Ele é grande, ele é poderoso. E aí, Jó, no capítulo 40, a gente percebe que Jó, ele se intimida com a resposta de Deus. Ele fica intimidado, não é? Diante de tantas questões. E aí, ele, logicamente, responde mas com muita humildade. Ele responde a Deus dizendo que não tem condições de responder a tais coisas. Ou seja, ele não estava presente quando toda a criação foi feita. Ele não podia mostrar nada sobre isto que foi executado. Ele não entendia, porque ele não estava lá. Né? Então ele nos chama a atenção para que eu e você possa prestar bem atenção nas nossas limitações. Somos limitados e incapazes de compreender todo o mistério do universo, todo o mistério da criação, todo o mistério da vontade divina, ou seja, aquilo que Deus está fazendo com todos os homens, com toda a criação. Os seus planos são insondáveis. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus já está, planejado. Ninguém sabe de fato. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o texto de Jó nos redireciona para isto, nos coloca numa posição no qual possamos então perceber que eu e você dependemos da grandeza suprema do Criador. E aí, por isso que Jó responde ao Senhor. Vê aí na tua Bíblia, 40, verso 3. Ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ou seja, eu não tenho resposta para te dar. Ele dizendo a Deus: ponho a mão na minha boca, fecho a minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Ou seja, eu agora calo a minha boca e não falo mais nada com relação ao que está acontecendo em minha volta e comigo. Isso podemos fazer uma breve aplicação dizendo que
Jó aprende muito com relação a isso, não é? Porque Deus começa a questionar a Jó e diante desses questionamentos ele não tem resposta. Então, por ele não ter resposta, então ele humildemente diz: eu não tenho resposta para apresentar, eu não tenho conhecimento para dizer. E Deus está dizendo a ele: então, como pode se lamentar e falar e dizer tantas coisas? E os teus companheiros aí, teus amigos, sabe, insinuando tantas coisas sobre ti e sobre tudo aquilo que está em tua volta. E os companheiros de Jó, e tanto quanto Jó, ficam decepcionados com relação a isto. Nós também precisamos entender que há uma necessidade de termos humildade. Esta humildade é reconhecer que não temos conhecimento a respeito de muitos mistérios. Por exemplo, o que está acontecendo hoje no mundo? Quem pode dizer o que é que Deus, na verdade, vai fazer ainda? Só estamos sentindo na pele aquilo que está acontecendo. Mas ninguém ainda tem respostas para tudo isso. Nós não temos as respostas. Um diz uma coisa, outro diz outra e tal, e vídeo daqui, vídeo de lá, e estamos todos de quarentena, porém, somente Deus revelará o que Ele está fazendo no mundo. É certo que as nações do mundo inteiro precisam atentar para a voz de Deus, precisam atentar para a obediência da palavra de Deus, precisam deixar de zombar do Senhor, precisam deixar de zombar da sua palavra, precisam ouvir aquilo que Deus está dizendo ao mundo. Então, hoje precisamos de nações obedientes, de homens e mulheres que orem ao Senhor, para que a terra seja sarada, para que a terra seja, cuidada, de fato, com zelo, conforme aquilo que o Senhor fez com tanto amor. Então, Jó cala a boca, Jó põe a mão na sua boca como expressão de dizer: eu não tenho respostas para o Senhor. Eu estou aqui adiantando para que você também possa não ter um vídeo tão longo, à medida que você também vai estudando as próprias perguntas que Deus está fazendo. Nós temos aí uma pergunta de uma irmã que nos convida a ver o seguinte. Vamos lá. Graça e paz, pastor. A falta de fé genuína pode fazer com que Deus não nos atenda, não socorra em momentos assim? Uma pergunta muito pertinente para o momento. Não resta dúvida. Vou te repetir. A falta de fé genuína pode fazer com que Deus não nos atenda, não socorra em momentos assim? A Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançarmos aquilo que de fato nós queremos. Porque sem fé não estamos atingindo o trono de Deus. E uma fé genuína em Deus, ela ultrapassa os limites da realidade, da razão, e chega ao trono da graça, que é da espiritualidade. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, há muitos que têm fé e estão também aguardando da parte de Deus a resposta. Porque não quer dizer que a gente orando agora, Deus vai responder agora. Assim, essa pandemia já estava, já dissipada, não havia mais nada, e todos nós já tínhamos saído da quarentena e estávamos no templo, vendo os nossos irmãos, abraçando nossos irmãos, ali nos confraternizando. Eu tenho visto alguns vídeos, irmãos, de
alguns irmãos, pastores e outros, pessoas comuns, falando nesses últimos dias sobre a questão da igreja viva, da igreja em casa, da igreja, sabe, como organismo vivo em cada casa, fazendo a sua parte. Isso é interessante. Agora, deixa eu te chamar a atenção com relação a isso. O apóstolo Paulo nos convida a ver que congregar é bom. E Jesus, quando estava no monte, quando estava nas cidades, na Galiléia, Cafarnaum, aonde ele estava passando, as multidões cercavam e ele explicava às multidões sobre a grandeza do Altíssimo e as revelações de Deus. Então, a aglomeração, a junção é importante, até porque isto nos faz refletir o toque humano, nos faz ver que somos humanos e precisamos uns dos outros. Confinamento não é da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela é no templo e em suas casas. Ela é no templo na hora certa para a reunião dos fiéis e ali contemplarmos junto a presença dos nossos irmãos, como o apóstolo Paulo falou, que tem alguns irmãos que não congregavam, não gostavam de congregar. E por não gostar de congregar, por não estar no meio da igreja ali, participando desse convívio, desse calor humano, eles estavam sendo desobedientes. O convívio, o calor humano é extremamente importante. Então, o templo, o lugar de reunião, o lugar em que nós nos confraternizamos, seja no templo, seja no pavilhão anexo, seja, sabe, no local de lazer, seja em nossas casas, é extremamente importante cada horário, cada momento. Então, a gente precisa não ser radical ou não perceber que Deus está em momentos oportunos em cada casa, com cada irmão, à medida também que Ele está na reunião, nos grupos, na igreja, no templo, no conjunto, onde estamos participando de um conjunto de louvor e adoração e aprendizado ao Senhor. Então, é extremamente importante isso. Então, deixo esse detalhe aí, esse aviso, para que a gente possa perceber a importância também dos nossos locais de encontro. À medida que também, aproveitando a oportunidade aí da pergunta, de que a fé é extremamente importante, querido irmão. A fé é importante. E eu não posso deixar de dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que Deus nos contempla, eu sei que o Senhor nos conhece intimamente, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé genuína, ela rompe barreiras, ela alcança lugares que a razão não consegue alcançar. Então a fé genuína em Deus, de fato, faz com que a gente alcance as bênçãos inefáveis do Senhor. Também há outras perguntas, eu quero aqui a gente interagindo, irmãos, à medida que você vai perguntando, a gente vai tentando responder. E não esqueça que a gente está no capítulo 39, 40 de Jó, e aí ele vai nos mostrando essas verdades da nossa qualidade de ser humano, de pessoa física, da incapacidade do ser humano de compreender todas as coisas, né? Então Deus é que sabe todas as coisas, está mostrando isso. Aí nós temos a irmã Daniela Santana, que nos pergunta o seguinte: o Senhor acredita que esta fase que estamos vivenciando, assim como Jó passou, a fase dele, lógico, a fase de Jó, muito crítica também, é para ensinamentos e conhecimentos de que não somos nada sem Deus? Sim, claramente é visível isto. O mundo inteiro
as nações do mundo inteiro estão sendo advertidas. Então, quando eu falo as nações do mundo inteiro estão sendo advertidas, nós estamos falando no ambiente universal. E nisto está inserido as igrejas. Seja qual for a denominação, está inserida as igrejas. Todas as nações do mundo estão sendo advertidas. Todas as nações do mundo estão vendo que lutar contra Deus é algo impossível. Porque nós estamos vivendo esses dias uma luta muito desigual. Qual é a luta desigual? É que nós estamos com um inimigo invisível. Por ele ser invisível, nós temos a dificuldade aí de nos mantermos, não é, muito bem preparados. Então, a questão é que, por ser invisível, chega de forma surpreendente através da surpresa. Então, o vírus é invisível, o contágio ele está sendo muito amplo pela situação de que nós não podemos enxergar ou ver. Então, este que é o fator aí surpresa do vírus, por ele ser invisível. Então, por ele ser invisível, nós temos a dificuldade aí de poder, então, lutar com todas as armas que nós temos. Nós temos visto aí a luta das nações para tentar, então, vencer essa barreira, mas não é fácil, não é fácil. E aí a gente mantém a proteção com as formas de esterilizar, de higiene, disso tudo, mas nada nos garante, porque ele pode vir na roupa, pode vir nas sacolas plásticas, como já foi mostrado pelos noticiários, e a gente já está bem informado com relação a isso. Nós temos também aí a certeza, irmã Daniela, que Deus está advertindo as nações. E quando falamos nações, eu estou falando todos os povos. Nós estamos falando de todo mundo. Está advertindo a todo mundo. Também nós temos uma outra pergunta, que diz assim, da nossa irmã Ana, diz assim: será que estamos vivendo o momento que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3, de 1 a 8, e esse eu creio que deve estar se referindo aos momentos das pragas, deve estar se referindo aos momentos de pestes que vêm para advertir o mundo. Eu acho que talvez a irmã Ana deve estar perguntando a esse respeito. Olhe, durante toda a história bíblica, não é? A gente vai ver isso também com José no Egito, a gente vai ver o povo do próprio Egito em si sofrendo as pragas que Deus lançou para poder advertir aquelas nações e mostrar o seu poder e a sua capacidade de encurralar os homens diante de situações que eles não têm resposta ou não têm solução imediata. Então, as pragas, as pestes, os adventos, chamados biblicamente adventos sobrenaturais, esses adventos sobrenaturais são formas e sinais de advertência. São sinais para mostrar que os homens são incapazes de solucionar todas as coisas. E à medida também que os homens não podem garantir um estado de estabilidade. É bom a gente entender isso. A gente não pode garantir estado de estabilidade. O que Deus garante, Deus nos garante estabilidade. Quer ver? Estamos todos de quarentena, mas Ele nos traz a paz, a perseverança, a grandeza de que Ele está presente em nossas casas, que está presente conosco, está presente em nossas vidas de uma forma muito especial, nos mantendo sóbrios,
e sabendo que Deus é o Senhor de todas as coisas. Assim, Ele nos mostra que Ele continua sendo Deus grande e invisível na terra, porque a promessa dele, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é uma maneira, uma forma de Ele dizer para a igreja e garantir que a igreja está amparada. Então, isso é estabilidade, porque Ele diz que independente das gerações, independente do tempo, do espaço, seja o que for, pode as estrelas estar se deslocando do céu, pode os mares estar tendo alteração, pode a terra estar com terremoto, pode haver o que houver, Ele continua estável, inalterado. Então isso, de fato, nos dá essa garantia e nos mostra que Ele é Deus por excelência. Então, as pragas, as pestes, os adventos, um sinal no céu, a lua escurecendo, o sol escurecendo, as coisas acontecendo, coisas sobrenaturais acontecendo, são sinais, adventos sobrenaturais que estão advertindo as nações sobre os pré-anúncios proféticos da volta do Filho de Deus. Então, isto, de fato, não resta dúvida que é maneiras do Senhor chamar a atenção com relação a tudo que a gente tem visto. E quanto às questões do texto de Jó, vamos lá voltar mais um pouquinho, e aí eu gostaria que você pudesse, a gente está intercalando até para não tornar um vídeo também só com a minha fala, a gente está intercalando com alguns hinos de inspiração, para que a gente possa nessa manhã continuar aí esses momentos agradáveis de leitura da palavra, de instrução e também louvor de adoração a Deus. Gostaria de ouvir mais um louvor de adoração a Deus. Toda a esperança que restou então vem em volta e me sinto só, mesmo vendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma, aquieta aí. O Pai está cuidando de tudo pra ti.
abraço para a irmã Sandra Cátia, que sempre está sintonizada ali com a gente também. Nos chegou outra pergunta, aliás, duas perguntas com relação ao texto que ele vai dando sequência a uma série de perguntas, né? E aí o irmão José Antônio, ele comenta aqui dizendo que Deus, falando com Moisés no meio da sarça ardente, o texto ele realmente fala do Senhor com Moisés na sarça se revelando. E quando ele fala sobre isso, ele está falando do episódio do Deus surpreendente e do Deus mistério, aquilo que a gente tinha falado, né? Que a gente tinha sintetizado até para diminuir um pouco a questões bem didáticas, né? Então, ele é o Deus mistério, de fato. Porque quando ele se revela a Moisés no meio da sarça ardente, ele está surpreendendo Moisés com os seus mistérios. E aí o fogo que aparece ali é o fogo consumidor. Não o fogo consumidor destruidor que nós conhecemos, mas é o fogo consumidor de toda a impureza. Então, é interessante a gente perceber isso, porque essa correlação com Jó faz uma ponte mostrando que ele está se revelando em Jó, ali no texto de Jó, se revelando de forma surpreendente, misteriosa, e que vai resultar num grande ensinamento. Qual é o ensinamento que o texto de Jó quer nos mostrar nesses capítulos finais? A gente tinha falado no domingo passado e a gente repete agora. É que Deus queria mostrar para os amigos de Jó e para Jó que o problema dele estar passando por toda aquela aflição e angústia da opressão, das circunstâncias que ele estava sendo acometido, não era fruto do pecado, ou seja, não necessitaria de uma resposta direta para dizer que Jó tinha pecado contra Deus para estar passando aquilo ali, mas que Deus estava ensinando a todos que as coisas nos sobrevêm, a diversidade da vida nos sobrevém, e Deus nos ampara e nos guarda e nos ajuda a vencer as dificuldades, desde que tenhamos fé genuína, lembrando aí a pergunta da irmã, fé genuína em Deus para vencer essas dificuldades. Entendeu? Então, não é que Deus está lançando sobre A, sobre B, um castigo e tal. Não é assim. A gente não pode individualizar as coisas. A gente precisa entender que Deus trabalha no âmbito universal. Deus está trabalhando no âmbito universal, meu irmão. Então, quando Ele disciplina o mundo de um modo geral. Então, Ele disciplina a igreja de um modo geral. Ele disciplina uma igreja no âmbito geral. Então, Ele está disciplinando, corrigindo em várias localidades, em várias nações, em vários momentos. Então, a gente não pode acusar o outro que às vezes está passando uma dificuldade, porque aquele outro pecou gravemente sobre os céus. É isso que o texto está dizendo de Jó. Não, está dizendo que Deus, Ele tem um plano para cada criatura, e cada criatura aí vai sendo trabalhada pelo Espírito de Deus que está na terra. Ele está no meio de nós. Ele está trabalhando de forma incessante, não à noite, para que ele possa dormir ou descansar. Ele trabalha dia e noite.
Entendeu? Aí tem uma outra pergunta aí, eu espero ter atendido aí a pergunta do irmão José Antônio com relação ao mistério aí de Deus na sarça ardente com Moisés. Também eu quero ver aqui uma outra pergunta que nos chegou, dizendo assim: será que em Lucas 21, no Lucas 21, capítulo 10, seria o capítulo 10 de Lucas, verso 21, é para esta geração? Então deve ser Lucas, capítulo 21, verso 10. Então, Lucas, capítulo 21, verso 10, ele nos traz a pergunta será que isso é para essa geração? Não é? É para que esta geração possa perceber? Vamos lá. Lucas 21, 10 fala assim: então lhes disse, levante-se a nação contra nação e reino contra reino. É uma proclamação dos princípios das dores, né? Levanta-se nação contra nação. Deixa eu falar um pouco sobre essa questão que está sendo muito enfatizada nesses últimos tempos, com relação à volta de Cristo, com relação a castigo, né? A gente tem visto muito vídeo, muita gente falando sobre castigo, sobre a volta de Cristo. Isto é notório e visível que os acontecimentos dos tempos presentes fazem com que a gente se reporte logo para os anúncios da Bíblia. É lógico, para aquilo que foi anunciado pelos textos sagrados, de maneira que as pessoas trazem à memória. E não seria diferente. Agora, é bom a gente entendermos que os textos, eles são falados para tempos e épocas. Então, tempos e épocas que eles vão se cumprindo. Então, vamos lá. Vamos tentar entender essa situação. Vamos lá. O Senhor falou que em tempos e épocas haveriam de aparecer falsos mestres, enganadores, ludibriadores da palavra de Deus, dos mais diversos, salteadores da palavra. Salteadores aqui não está falando daquele que vai lá, está salteando alguém da igreja, que roubou a caminho da igreja. Está falando daqueles que estão salteando com a própria palavra de Deus. Estes são os inícios daquilo que a gente tem aí como volta de Cristo. Os pré-anúncios, aí a gente tem muitos daqueles que estavam fazendo milagres, fazendo premonições do que vai acontecer. Até um tempo desse está se falando que Jesus iria voltar tal dia, tal hora, e que o mundo ia acabar, e fizeram algumas premonições aí, dizendo que tal dia, tal hora, todo mundo iria ver o que ia acontecer, sobre o ano tal, a época tal. Então a gente de vez em quando está vendo isso, esses, anúncios. Mas lembre-se que Jesus disse, nem hora, nem dia, ninguém sabe. Ninguém sabe o dia e hora que ele há de voltar. Assim como também ele falou que as aflições do mundo haveriam de vir sobre sua igreja. Ela tivesse bom ânimo, suportasse, enfrentasse as aflições, porque ele iria vencer as aflições deste mundo. Então, isso é importante a gente observar, que as aflições não está fora do ambiente de vivência da igreja. As aflições vão vir normal. Assim como esses momentos difíceis estão vindo para as nações inteiras, para que as nações inteiras tenham tenha advertência, seja uma advertência, melhor dizendo, para todos. Uma advertência com relação a saberem que Deus é Deus e Ele tem o controle de todas as coisas. E que Ele é que realmente sabe conduzir tudo nesta vida.
Então, as nações do mundo inteiro estão embaraçadas. O povo está sem saber o que fazer de fato. A única solução que encontraram agora é o que? O isolamento social. Mas ainda não tem vacina, estão em testes, aquele negócio todo, só sabe que a higienização é importante, isso, aquilo outro, mas diante do quadro não se tem ainda uma solução definitiva. Então, isso nos mostra que o mundo inteiro está sendo advertido para coisas que vêm e adverte as nações do mundo inteiro, colocando elas sobre aviso. À medida que nações contra nações, reinos contra reinos, são sinais dos quais o Senhor está mostrando para o seu povo que haverão de acontecer. Então, são momentos distintos que estavam acontecendo, como por exemplo na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Muitas pessoas disseram que Jesus estava voltando naquele momento. É importante dizer também que nos 100 primeiros anos, 100 anos, melhor dizendo, não é? 100 anos, depois da ascensão de Jesus aos céus, a gente viu a igreja ali também fazendo já as previsões de que Jesus haveria de voltar nos 100 primeiros anos, depois da ascensão de Jesus. E Jesus não voltou naqueles 100 primeiros anos, nos 100 anos que sucederam então a ascensão de Jesus. A gente não pode dizer nem dia e nem hora. E os acontecimentos, eles são anúncios, eles são advertências para as nações. Lembre-se também que Jesus falou que ele voltaria como leão, ou melhor dizendo, como ladrão. Ele voltaria como ladrão e pegando todo mundo de surpresa. Não é isso? Ou seja, quando todo mundo estivesse desprevenido, ele voltaria. Quando todo mundo estivesse aparentemente em paz, ou seja, houvesse calmaria, sabe, a sensação mundial de paz, ele voltaria. Então, a gente não pode dizer que um evento é símbolo ou sinônimo de que Jesus está voltando hoje ou amanhã. Não, ninguém sabe. São advertências. Essas advertências fazem com que a gente fique atento. Até porque, se Jesus voltasse em tempos de pandemia, como essa agora, tem muita gente que está atemorizado, cheio de fé, cheio de esperança, vai voltar para o Evangelho, vai procurar uma igreja, porque quer congregar numa igreja. Assim que a pandemia passar, diz, rapaz, eu vou procurar logo uma igreja, porque as coisas estão ficando difíceis. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer coração íntegro, coração sincero, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Não é com o inchaço da igreja que Jesus vai se agradar, é com a qualidade da igreja. Então perceba que Jó está sendo amadurecido, assim como seus amigos. Aí é questão de qualidade. A qualidade da igreja, a qualidade das pessoas. Jó, já nos capítulos seguintes, Jó diz, agora entendo. Meus olhos contemplam. E agora, não só de ouvir falar, eu estou compreendendo o Senhor, mas compreendo o Senhor agora no seu total. Depois de ser questionado sobre todas as coisas que Deus fez, e aonde estava Jó, diante de tudo aquilo, Deus então mostrou para ele que ele é o Senhor de todas as coisas. Escutamos um barulhozinho aí, mas é o nosso irmão Adriano, que de vez em quando ele acontece uns acidentezinhos sem gravidade aqui com o irmão Adriano. Mas voltando lá ao texto. Então, Jó contempla o Senhor agora, porque
ele percebe o amadurecimento. Quando Deus pergunta a cada um de nós: aonde estavas tu quando fiz os céus e a terra? Aonde estava você quando eu fiz os animais do campo, os animais do mar, sabe, dos céus? Aonde você estava? Aí você diz o seguinte para você mesmo: eu não estava lá, eu não sei te responder. Coloco a minha mão na boca e fico calado. É isso que Jó está dizendo. Agora, da medida que ele está tendo essas conclusões, nós vamos tendo conclusões diariamente e tendo sabedoria. Nosso irmão Oswaldo, diácono Oswaldo, um abraço ao irmão Oswaldo, ele nos pergunta o seguinte: por que Deus permite que passemos por provações e tribulações? Isso cai no texto do amadurecimento, no texto no qual o Senhor prova, o Senhor permite, o Senhor prova como fogo, assim depura o ouro, aperfeiçoa a pedra bruta, assim o Senhor aperfeiçoa os seus filhos na terra e também adverte a todos de uma maneira geral. As provações são importantíssimas para amadurecimento. Jó está amadurecendo. Jó está amadurecendo. Por que ele está amadurecendo? Porque ele diz: eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam. Eu agora posso perceber quem é de fato o Senhor. É Jó confessando agora o amadurecimento. Porque quando ele tem contato direto com este diálogo do Senhor, dizendo a ele: quem és tu para dizeres alguma coisa a mim ou me ensinar? Quem tem toda a sabedoria sou eu, o Senhor. Então ele está dizendo isso para Jó, está dizendo para mim, para você. Ele está dizendo que ele, de fato, tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, e ele nos ensina. Por isso, a importância da dependência da igreja, da dependência de cada crente aos pés do Senhor. Então, as tribulações são extremamente difíceis de ser entendidas. Não é fácil entender as tribulações, porque nós não sabemos os resultados finais. A gente quer os resultados finais, a gente quer descobrir o que é que vai de fato enriquecer ou não aquilo ali, mas é importante que as provações elas aconteçam para amadurecimento, para uma fé autêntica, convicta, e aí é bem alicerçada em Deus. Nós precisamos, nesses últimos tempos de Brasil, ter uma igreja muito bem alicerçada em Cristo Jesus. Não sei nem qual é o horário, se a gente já estourou o horário, não. Mas é uma igreja muito bem alicerçada em Cristo, uma igreja não vulnerável, né? Ele não quer uma igreja vulnerável, oscilante, mas uma igreja estabelecida, uma igreja muito bem fundamentada em Cristo. E aí é importante que as provações façam parte da vida de fé, porque é nas provações que vamos enxergando e vendo quem é de fato o Senhor nas nossas vidas. Jó está vendo isso, porque Deus se apresenta a Jó com perguntas e Jó não sabe responder, e aí diante disso Jó se convence que ele é o Senhor de tudo e de todos, e que não resta outra coisa a não ser ele ficar calado, observando a grandeza de Deus e os questionamentos, não é? Que Deus está fazendo aí. Também o irmão Fernando está fazendo aqui uma outra pergunta. A paz do Senhor, pastor. A paz, meu irmão. A palavra amor é de uma grande importância nas nossas vidas. Será por falta destas coisas do amor
estamos pagando esse preço? É interessante essa pergunta, irmão Fernando, porque a gente percebe que o mundo inteiro está carente de amor. Nesses últimos tempos, a gente tem visto que a quarentena está ensinando as pessoas a cuidar um dos outros, porque se a gente não cuidar um dos outros, a gente morre infectado. Então perceba que é tão importante cuidar um dos outros, porque se eu não cuidar do outro, ele será transmissor para mim. Mas isso está distante do amor. Eu vejo isso distante do amor. O amor é muito maior do que simplesmente a gente estar cuidando de um infectado, ou pelo menos higienizando. O amor, na forma original, ágape, do qual o Senhor nos ensina, o amor de fato verdadeiro, ele diz que ele é tão importante que quando nós amamos, nós damos a vida pelo outro. Nós amamos o outro tal qual nós amamos a nós mesmos. Então, essa expressão é tão forte que diz que o amor verdadeiro é aquele em que uma pessoa dá a sua própria vida em favor do outro. Então, aí você pode fazer a aplicação, não é, daquilo que você tem visto diariamente, daqueles que de fato têm amor uns pelos outros. Então não é algo superficial, é algo muito profundo que vai mais além daquilo que a gente falou aqui, do cuidado, da higienização, do amparo, do semelhante. É muito mais do que isso. É de fato dar a própria vida em favor do outro. Então Jesus ensinou isso. Jesus fez isso. Então Jesus é o maior exemplo de tudo isso. Gostaria de fazer aí uma pausazinha para mais um louvor de adoração. E hoje nós estamos demorando um pouquinho, irmãos, porque há perguntas. A semana passada a gente não fez essa interação, mas os irmãos estão fazendo perguntas, a gente está caminhando com os irmãos. Mas os irmãos curtam aí para a gente também ter um feedback daqueles que estão nos assistindo, que estão interagindo. Tá bem, irmão? Ouçamos aí mais um hino de louvor a Deus. Seja inspirado pelo louvor. Seu barulho
Então Deus repreende a Jó, repreende os seus amigos. A gente já vai chegando na fase final da nossa lição, nessa manhã de hoje, com algumas perguntas bastante interessantes de vários irmãos. Nós agradecemos aí os irmãos que estão curtindo, os irmãos que estão participando. É uma forma de a gente poder atender a necessidade de muitos que não podem sair de casa, essa quarentena nos distanciando, mas nós estamos interagindo dessa maneira. E nós gostaríamos, irmãos, de estar atentos aí, sempre em orações, uns pelos outros. Não esqueçam, a gente está lá no nosso grupo da Primeira Igreja Batista em Moreno. O nosso grupo tem tido ali muitos avisos para que a gente possa continuar interagindo, e aí os irmãos se mantêm informados. Então, alguns que entraram, alguns que solicitaram entrar no grupo. Então, se porventura houver mais irmãos, aí você pode falar que a gente vai lhe incluindo. Mas aí Jó, então, entende que Deus é o Senhor de todas as coisas, e quando ele entende estas coisas, eu estou sintetizando, né? Para que você possa entender esses capítulos do 38 ao 42, a gente tem uma síntese, porque se eu fosse aqui fazer todas as perguntas que Deus faz a Jó, a gente ia ter um tempo muito grande. Então, para não acontecer isso, a gente sintetiza. Então, diante disso, Jó compreende, e Deus pede para repreender os seus amigos, à medida que eles também estão equivocados a respeito da compreensão dos planos e vontade de Deus. Quantas vezes nós não estamos equivocados com relação à compreensão e os planos de Deus? Quantas vezes, não é? Às vezes nós pensamos uma coisa, mas é outra. Então Deus sempre nos surpreenderá, porque os planos de Deus são insondáveis, os caminhos do Senhor são insondáveis. Os teus caminhos não são os meus caminhos, os teus pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Então, é claro, é nítido que a palavra do Senhor já nos adverte, e devemos guardar essas palavras em nosso coração. Irmãos, eu quero aqui finalizar agradecendo a todos que estão nos assistindo e aqueles que ainda haverão de nos assistir. Nós agradecemos a Deus por esta manhã de participação. Aí você pode se inscrever lá no YouTube, né? Se a gente tiver mil inscritos lá no YouTube, a gente pode fazer vídeos direto no canal ao vivo, tá bem? Então, se você fizer a inscrição, para aqueles que têm aí a facilidade, pode fazer a inscrição no YouTube, e a gente manter agora uma relação direta, né? E aí ficará até bem melhor. Também quero te lembrar que hoje, a partir das 19 horas, nós estaremos conectados, né, com o culto de celebração. Aí já não é mais um estudo propriamente como estamos fazendo aqui, né? Nós estamos tentando aqui ajudar os irmãos com estudos, perguntas, isso, para poder favorecer um ambiente de progresso, de riqueza, não é? A respeito do conhecimento, e assim sintetizando tudo aquilo que se passou no texto de Jó, como promoveu então a revista desse trimestre. Mas não resta dúvida que à noite nós temos aí uma palavra, uma pregação da Bíblia, que com certeza irá falar ou continuará falando aos nossos corações. Aí nos chega então só a lembrança de que você pode estar sintonizado conosco hoje à noite às 19 horas pelo Instagram, Facebook, e louvemos ao Senhor, não é? Louvemos ao Senhor nesses tempos, clamemos ao Senhor, oremos ao Senhor,
Também é interessante a gente perceber, não é? E aqui eu quero também expressar para você que algumas respostas positivas dessas gravações, desses momentos nossos, durante a semana nos chegaram ao conhecimento. Então nós ficamos muito felizes com isso, de pessoas que estavam precisando ouvir aquela palavra e foram enriquecidas por aquela palavra, advertidas por aquela palavra, que puderam compreender algumas coisas que tinham dúvida. Então assim, enfim, graças a Deus porque ajudou você. Então eu quero aí agradecer a você que ligou também, que tirou dúvida, que perguntou e que está lhe ajudando de uma maneira ou de outra esses vídeos, esse culto que nós estamos fazendo ao vivo. Eu quero te deixar a continuação da paz de Cristo sobre tu e a tua casa, e que o sangue do Cordeiro esteja diretamente revestindo e cobrindo a tua vida. Vamos orar para então suspender esse trabalho e à noite, às 19 horas, estaremos aqui, se Deus assim permitir. Então, vamos na presença de Deus em oração. Obrigado, Senhor, por tudo quanto aconteceu, por tudo quanto foi falado, por tudo quanto foi transmitido. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos ensinamentos do texto de Jó, aquilo que pudemos perceber, a grandeza do seu ensinamento, e perceber que somos iguais a Jó, e que precisamos compreender do Senhor os mistérios e a grandeza do Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos mostra que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Toda sabedoria, todo poder te foi entregue, assim nos céus e na terra. Assim nós oramos no nome bendito de Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para sempre. Amém. Aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então em volta e me sinto só, mesmo vendo a gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Aquieta aí, o Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, tá tudo bem, tudo bem. No meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro